Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor na segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, leremos todo o capítulo. A versão da minha Bíblia aqui, meus irmãos, é NVI, tá bom? Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, diz assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui liberado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Oramos mais uma vez. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra, Pai. Por isso eu peço a Ti que, somente sendo um instrumento, Teu Espírito Santo, enquanto eu falo, o Senhor nos ensine. Enquanto nós ouvimos a Tua palavra, o Senhor nos transforme para sermos mais parecidos com Jesus Cristo. É em nome dEle que oramos, assim. Amém e amém. Irmãos, talvez se você acompanha alguma série, já passou por algum momento onde essa série tem uma última temporada e ela demora muito para acontecer, essa temporada ficar pronta, essa última temporada dessa série ficar pronta. E essa emoção, essa expectativa, né, de chegar a essa última série, ela é muito importante. E quando ela chega, essa última temporada, normalmente tem um reprise de todas as outras temporadas. Normalmente tem outros episódios contando as histórias, talvez algo desde o início, algo que deixa fundamentado a história para que você entenda essa última temporada. E aqui eu quero usar esse exemplo para explicar esse texto para a nossa meditação dessa segunda carta de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, porque possivelmente esse aqui é o último escrito do apóstolo. Digamos, se fosse de hoje, é o testamento de apóstolo Paulo. São suas últimas palavras que nós temos registrado na Escritura.
Para isso, então, eu preparei aqui um breve resumo da história do apóstolo Paulo, para que possamos entender realmente esse texto. E é interessante que Paulo, ou Saulo, para algumas outras versões, nasceu em Tarso, na tribo de Benjamim, era um judeu. Na sua infância e na sua juventude, ele foi instruído no farisaísmo e nos melhores da época, a partir do neto de Hilel, daquele que tinha uma das maiores escolas na época judaica, dos judeus. E foi instruído aos pés de Gamaliel, um grande mestre, um grande rabi, aquele que ensinava realmente de fato as Escrituras. Ele provavelmente, na sua vida adulta, ele se tornou um membro da sinagoga. E se a gente for ver alguns registros em Atos, nós percebemos que ele foi um perseguidor para a glória de Deus. Perseguia veementemente os cristãos, para que de fato esses possam realmente se converter ao judaísmo. Este mesmo Paulo presenciou a morte de Estevão. No capítulo 8 diz que as roupas de Estevão foi jogada aos pés de Paulo. Não somente Estevão, mas vários Paulo perseguiu. E isso o instigou a pedir cartas para ir para uma cidade chamada Damasco, e ali também perseguia esses cristãos. Mas durante essa trajetória a Damasco, algo surpreendeu. Ele teve um encontro com Jesus. Essa grande luz apareceu para ele e diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Coitado de um rapaz, ou um homem chamado Ananias, que teve uma revelação do Senhor de falar: você que vai ter que ir lá tirar as escamas do olho de Paulo, orar porque eu ceguei. Coitado de Ananias, que teve que ir atrás de um perseguidor. Depois que Paulo foi convertido ao Senhor, provavelmente ele foi para a Arábia e ficou 1 ano lá, ouvindo do próprio Cristo as palavras, os ensinamentos, a graça do Senhor. Isso está registrado em Gálatas no capítulo 1. Em determinado momento, esse Paulo, que era o perseguidor, ainda recente convertido, ele sobe para Jerusalém, e vários discípulos do Senhor ficam com medo. Pelo amor de Deus, esse cara matava os cristãos, vamos se aproximar dele não. Mas uma pessoa teve misericórdia dele: Barnabé. Barnabé pegou Paulo pelos braços e falou: vou te levar a alguns velhos amigos, os apóstolos de Jerusalém. Mas estes também falou: não, Paulo não. Ficou um tempo lá, conheceu alguns apóstolos, mas logo pegou Paulo e colocou ele no barco e: vai embora, Paulo. E ele volta para Tarso. E durante ali muito tempo, talvez 12, 14 anos, Paulo exerceu o seu ministério como um pregador, apóstolo, juntamente com Barnabé. Eles formaram essa dupla, e em determinado momento, em Atos capítulo 11, até mesmo essa igreja que eles plantaram lá em Antioquia, da Síria, ajudou a Jerusalém, a igreja de Jerusalém, numa grande fome. Paulo então estava se mostrando de outra maneira, de outra forma. Em Atos capítulo 13, vemos o Espírito Santo guiando aquela igreja, aquela comunidade, falando: separa-me Paulo e Barnabé, porque agora vão começar as missões. E na primeira missão do apóstolo Paulo, junto com Barnabé, eles tinham João Marcos, ou Marcos, como tem no nosso evangelho, como seu auxiliar. E após uma viagem a Perge, depois de uma ilha chamada Chipre, João Marcos ele desiste e volta para Jerusalém, provavelmente com medo de uma doença, alguma malária da época. Eles passaram por Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Pisídia, todos ali pregando o evangelho. Nessa cidade chamada Listra, Paulo até curou algumas pessoas pregando o evangelho, e alguns judeus foram lá e apedrejaram. Alguns acharam que Paulo estava morto, mas não estava, fugiu por uma cesta. Em sua segunda viagem, anteriormente à sua segunda viagem missionária, Paulo sobe ao concílio, o primeiro concílio da igreja, a Jerusalém. Em Atos capítulo 15, uma discussão a respeito de se os gentios vão ser circuncidados ou não. E Paulo e Barnabé se apresentam perante esse concílio e falam os frutos realmente de fato que estavam acontecendo entre os gentios. Aquele evangelho, aquele Jesus que encontrou Paulo, estava realmente ganhando os corações e tomando a vida dos gentios, sem ao menos eles serem circuncidados.
Após esse concílio, Paulo e Barnabé decidem fazer a segunda viagem missionária. Mas Barnabé fala: vamos exercer a destra de misericórdia, vamos chamar João Marcos. E ali há o primeiro conflito, talvez, entre missionários, entre apóstolos, entre amigos nessa jornada. E Paulo fala: eu não quero João Marcos. E Barnabé: eu quero, eu exerço misericórdia. E Paulo junta com Silas e vão para a segunda viagem missionária, onde eles passam novamente por essa região da Galácia, Macedônia, Tessalônica, Beré e Acaia. Provavelmente é nesse tempo que Paulo escreve a primeira e a segunda carta de Tessalonicenses, dizendo para eles: olha, eu conheço a fé de vocês, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às perseguições, tem gente morrendo, tem gente apanhando por conta do evangelho aí, mas eu lembro e reconheço a fé de vocês. Depois dessa viagem, Paulo retorna para Jerusalém e depois vai para Antioquia para fazer um descanso, um momento de debriefing, de feedback. E em sua terceira viagem missionária, Paulo vai para Éfeso, uma cidade totalmente conturbada, idólatra, imoral, onde nas ruas você encontrava pegadas que indicavam onde tinham os prostíbulos, onde as mães entregavam as filhas para os templos da Diana, para que eles possam adorar com o sexo. E muitas dessas mulheres que engravidavam, entregavam seus filhos a um altar para serem queimados, abortavam seus filhos. Essa cidade, Paulo dedicou aproximadamente 3 anos de sua vida lecionando na escola de Tirano, sendo um professor, um exímio professor, explicando o evangelho, falando da graça, das doutrinas do evangelho. Nesse momento, Paulo chama Tito para segui-lo até a Macedônia. E por conta do evangelho, Paulo é preso em Jerusalém e depois é levado para ser preso em Cesareia por 2 anos. Paulo requer seu direito de julgamento em Roma. Sou cidadão romano também, quero ser julgado lá, por César. E nessa jornada até Roma, acontece várias situações, onde até mesmo um naufrágio, e muitos daqueles que estavam presos junto com Paulo fugiram, mas Paulo não. E até determinado momento, quando eles chegaram na ilha, Paulo foi picado por uma cobra, jogou a cobra de lado, e continuou seguindo firme essa jornada. Paulo fica preso em uma prisão domiciliar e escreve as famosas cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Muitas das expressões dessas cartas vão dizer: prisioneiro em Cristo. Este, Filemão, Onésimo, gerei entre algemas. Paulo estava preso por conta do Evangelho, por conta da boa notícia de Jesus Cristo. E provavelmente nesse inteirinho Paulo foi liberado e ele fez a sua 4ª viagem missionária, talvez para a Espanha, e dali ele escreve a primeira carta a Timóteo. Paulo tem a imagem e a sensação que de fato ele estava partindo. Algumas expressões que ele diz nessa primeira carta tem a ver com deixar discípulos, deixar liderança para as igrejas, deixar pessoas que vão cuidar de verdade do povo do Senhor. Depois desse momento ele vai para Nicópolis e ali ele manda essa carta para Tito, dizendo: Tito, também é por isso que eu te deixei aí em Creta, para que você constituísse presbíteros, hospitaleiros, amorosos, não dados ao vinho, maridos de uma só mulher. E por fim, possivelmente quando foi preso em Roma, e ali teve provavelmente 2 ou 3 julgamentos de Paulo, onde ele é preso, e ele escreve suas últimas palavras, segunda carta a Timóteo. Meus irmãos, muitas coisas aconteceram na vida do apóstolo Paulo. Ele escreveu aproximadamente 4 cartas à igreja de Corinto. 2 nós temos aqui canonizadas em nossa Bíblia. E se nós lemos essas cartas, talvez essa é uma igreja que mais deu dificuldade para o apóstolo Paulo. A igreja dos Gálatas já estavam se entregando há pouco tempo depois dele sair de lá. Mas a igreja de Corinto era prepotente, acontecia incestos, não pensavam nos outros, eram arrogantes, achavam que uns tinham dons maiores que os outros, e muito menos não existia o amor.
Essa talvez era uma das igrejas que Paulo mais se dedicou a escrever. E no início de sua carta ele diz: carta aos santos que estão em Corinto. Após a sua segunda carta, Paulo provavelmente foi martirizado, em 64 e 67. E a minha pergunta, meus irmãos, lendo esse texto que surgiu, é: por que Paulo não se frustrou? Por que essa última carta do apóstolo Paulo não é uma carta onde ele diz todas as coisas ruins que aconteceram com ele para falar para Timóteo: Timóteo, não entra nisso. Não seja um líder, não seja uma pessoa que cuide de outras pessoas, não seja um cristão. Olha o que aconteceu comigo. Por que Paulo não descreveu uma vida totalmente frustrada como algo pejorativo, seguindo realmente a Jesus? Por que Paulo não se frustrou? Por que ele não escreveu essa última carta, esse testamento, dizendo: Timóteo, não entra nisso, não cuide de igreja? Por que Paulo não escreveu essa carta para Timóteo, dizendo para ele: não desista dessa jornada, não viva isso? E nesse texto que nós lemos, tem duas coisas que nós podemos perceber do porquê Paulo, e talvez tantos outros, e até nós também, não podemos desistir dessa jornada cristã. Não podemos desistir de cuidar um dos outros. E o primeiro, ele é mais importante que o segundo, eu vou explicar o porquê. Mas são dois motivos. Por que Paulo não desistiu de todas as coisas? O primeiro é o Evangelho, meus irmãos. É a boa notícia de Jesus. Paulo, ele não faz esse pedido que vai ter aqui no verso 1, a partir da sua história. Ele não vira para Timóteo e fala: Timóteo, olha para mim, olha para o que eu passei, eu tenho a garantia, eu tenho a autoridade de fazer isso mesmo. Eu sou um apóstolo que passou por naufrágio, que teve uma picada de cobra, que foi hostilizado, que foi dado como morto, que foi humilhado. Passei por vários problemas, dificuldades, doenças. Paulo não pede baseado em si mesmo, nem muito menos na sua história. Paulo pede diante de Deus e de Cristo Jesus. Ele diz: diante de Deus, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. É a partir do Evangelho, é a partir do Senhor, é a partir de Deus que Paulo faz o pedido para Timóteo. É perante o único que poderia julgar, que poderia avaliar, que podia impedir Paulo ou qualquer outra pessoa de exercer o ministério, é que Paulo pede para Timóteo continuar nessa jornada. O que as pessoas pensam ou deixam de pensar a você, Timóteo, pouco importa, pois você está sobre a face daquele que vê toda a sua vida. Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, eu não fiz todas essas coisas a partir de um mérito próprio, tentando apresentar algo para Deus, tentando apresentar algo para a igreja, tentando apresentar para aqueles que eu pregava. Eu fazia isso, de fato, porque eu estava diante dele, e ele me proporcionava isso. Era face a face com o Senhor, de fato, que Paulo podia caminhar. E é isso que ele está falando. E talvez muitos dos momentos Paulo vai dizer isso para Timóteo, porque talvez essa é a imagem que Timóteo tem. Ou as pessoas dizem isso para Timóteo: Timóteo, vai seguir esse cara? Ué, mas o cara está sendo morto por aquilo que ele prega, você ainda vai seguir ele? Você acha que isso não é falso? Você acha que esse evangelho é verdadeiro mesmo? Ele está sendo morto, hostilizado. E Paulo está dizendo para Timóteo: pouco importa, Timóteo. É diante de Deus, é diante de Cristo Jesus que há de julgar. É diante dele que eu faço isso. É perante o Senhor que eu prego esse evangelho. Volte-se para Deus. E o pedido de Paulo é muito incisivo. Diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra,
É um imperativo que ele está falando para Timóteo: pregue a palavra, Timóteo. Se tiver algum momento para falar do amor de Jesus, sobre esse evangelho, sobre esse homem que caminhou entre nós e que de fato era o Messias, o enviado do Senhor, pregue. Mas se não tiver a oportunidade, onde muitos ali realmente talvez vão até te matar, pregue também. Não espere a oportunidade, não espere o momento. Pregue o evangelho, viva esse evangelho, viva Jesus, seja a imagem dele onde você for. E mais, corrija, não pela autoridade, não pelo apostolado, não pela imagem de alguém que é superior, de alguém que tem mais experiência, de alguém que é maior, não, pelo evangelho. Paulo retrata essa imagem que Jesus trouxe aos seus discípulos. Jesus, ao chamar os seus discípulos, ele chama com amor. Jesus, ele usa autoridade com demônios, com os diabos, com aqueles que perseguiam, mas com os discípulos ele usava o amor. Paulo está dizendo: corrija, repreenda, exorte com a doutrina, não olhando para si mesmo, Timóteo. Se olhar para si mesmo, realmente você é um miserável, você não vale nada, as pessoas talvez não vão acreditar em você mesmo, talvez você não passe uma boa imagem mesmo. Pregue a palavra, não fale como se fosse um discurso religioso, mais uma filosofia, mais uma mensagem de autoajuda, só um pequeno aconselhamento. Não, pregue a palavra, é a verdade da redenção, é o que nos mantém nessa jornada. Não é somente mais uma corrente filosófica, Timóteo. Pregue a palavra. E qual é a motivação? Paulo vai dizer: pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que Paulo está falando? Qual que é a motivação? Qual que é a motivação que Paulo está dizendo para Timóteo pregar o evangelho? Que vai dar certo, todo mundo vai te ouvir, vai ser legal, as pessoas vão converter e você vai montar uma multidão de pessoas na sua igreja. Paulo diz: pregue a palavra, porque muitos vão trocá-la, muitos não vão ouvi-la, muitos vão rejeitar você falando, muitos não vão suportar e vão procurar mestres, outros que lhe agradem. E Paulo usa um exemplo com aquela coceira no ouvido que a gente gosta de colocar o cotonete assim, ficar um bom tempo cutucando, porque é bom. Paulo está dizendo: eles vão procurar esses mestres que fazem essa coceira no ouvido, que não geram nada no coração, não transformam vidas. Vão procurar pessoas que lhe agradam, segundo os seus próprios desejos. Ou seja, Timóteo, essa é uma jornada difícil. Essa é uma jornada onde você fala e as pessoas não ouvem. Essa é uma jornada onde você prega e o evangelho não é valorizado. Essa é uma jornada onde você não vai encontrar totalmente pessoas que vão te ouvir e vão dizer: meu Deus, eu quero isso para mim. Vai chegar um determinado tempo que muitos, não somente poucos, mas muitos não vão suportar isso. Aqui talvez seja um dos maiores contrastes que nós vamos ver nessa passagem do verso 5. Tu, porém, tem eles que escolhem, tem eles que não querem realmente essa doutrina, tem eles que não querem saber de Jesus, tem eles que não querem seguir essa verdade. Tu, porém, seja moderado em tudo. Paulo está dizendo para ele: talvez essa jornada de pessoas não te ouvirem vai te deixar com as emoções à flor da pele, vai te deixar muito triste, muito chateado, porque você sabe o que é verdade, você sabe o que é Cristo. E isso vai te deixar muito aflito, porque aquilo que você quer fazer, no afã de você fazer, as pessoas não vão entender, elas não vão te ouvir, elas não vão compreender. E está tudo bem, seja moderado, nem muito sentimental com essas situações, nem muito racional. Não largue as pessoas de lado, mas também não fique abraçando todas as coisas. Seja moderado, Timóteo. Isso está dizendo que para Timóteo não se intoxicar com essas ansiedades,
Com isso eu quero mais, eu quero que eles me ouçam, eu quero que eles entendam, eu quero que eles se convertam. E está tudo bem esse desejo sim, meus irmãos. Mas Paulo está falando, se isso gerar ansiedade no seu propósito e não ser o evangelho, seja moderado, acalme-se, acalme o seu coração. Não pense nas coisas grandes. Esse evangelho aqui não é para as coisas grandes. Não é para você ter seus sonhos realizados. Não é para você viver tudo que você quer. Não é para você realizar todos os seus desejos. Suporte as aflições, Timóteo. Esse suportar quer dizer que vai acontecer diversas vezes. Muitas vezes elas vão acontecer. Muitas dificuldades. Muitas pessoas falando mal de você. Muitas pessoas falando mal daquilo que você prega. Da sua mensagem, da sua palavra. Daquela que é Jesus exposto. Suporte essas aflições. Permaneça. Faça a obra de um evangelista. Pregue aqui, pregue ali, pregue em outro lugar. Esteja nesse estado, esteja em outro estado, em outra cidade. Continue pregando constantemente. Se não deu certo no lugar, bata o pó, vai para outro lugar. Continue constantemente pregando. Faça a obra de um evangelista. Persevere, permaneça, Timóteo. E por que isso, Paulo? Talvez Timóteo questione quando receber essa carta. Quanto a mim, Paulo estava preso. Quanto a mim, preso, talvez em frio, nós vamos ver porque ele pede essa capa. Talvez sozinho, nós vamos ver também. Estou sendo oferecido como oferta de libação. A oferta de libação no Antigo Testamento era a finalização do sacrifício, onde jogavam vinho para lavar o altar e aquele aroma suave surgia a partir daquilo, vinho, alguns óleos. E essa lavagem do altar, que deixa esse perfume, que exala que Deus perdoou os pecados, Paulo usa de exemplo, para dizer, eu estou sendo ofertado como libação agora, estou morrendo, mas é toda essa trajetória, toda essa vida que talvez as pessoas digam que é ruim, toda essa dificuldade que eu passei, essa perseguição que eu passei é um aroma suave e agradável, tanto para mim como para o Senhor. Combati, completei e guardei. São esses os verbos que Paulo usa para definir a sua jornada. Ele combateu essas lutas em sua vida, ou seja, Paulo não ficou sem responder, ficou inerte, ele respondeu. Ele teve as suas forças renovadas pelo Senhor e seguiu essa jornada, ele combateu as suas lutas. Ele completou essa jornada difícil, que agora tinha se encerrado com o maior tesouro possível, que é Jesus Cristo, que é a fé no Senhor. Ele diz, é a coroa agora que me espera, a coroa da justiça me aguarda, não pelo que eu fiz, mas porque o Senhor vai me dar, e eu tenho fé nisso. Talvez sua oração de últimas palavras eu estou sendo entregue como oferta por libação, mas o que eu tenho em mãos para guardar para mim mesmo é a fé em Jesus Cristo. Esse é o primeiro motivo, meus irmãos, de como permanecemos nessa jornada, porque Paulo não fez uma carta frustrada, o Evangelho. A segunda coisa, o segundo ponto, são os amigos, os irmãos em Cristo. Após talvez essa oração que Paulo diz a Timóteo, que está sendo ofertado, que está morrendo, Paulo diz, procure vir logo ao meu encontro. Venha logo, Timóteo. Venha rápido. Venha me ver, Timóteo. Paulo provavelmente queria ver a face do seu filho na fé pela última vez, dar o último abraço, ver aquele que ele discipulou por muito tempo, que cuidou, que ouviu do seu crescimento através da sua avó, Lloyd. Paulo queria vê-lo, abraçá-lo. Venha depressa, Timóteo, porque Demas, que era um colaborador do ministério de Paulo, que é citado na carta de Filemão e também de Colossenses, Demas, ele desistiu, amando aquele século, amando aquele momento, amando o mundo, amando as coisas do mundo, desistiu dessa jornada.
E Paulo traz isso com tão pesar, esse abandonar aqui, não é só que ele foi embora. O termo quer dizer que Demas abandonou ele tanto físico como espiritualmente. Demas, aquele que era um colaborador, ou seja, um parceiro dessa jornada, mas também que pregava o evangelho. A dor de Paulo é porque ele desistiu também do evangelho, não só da nossa jornada. Vinha depressa, Timóteo. Eu deixei Crescente e mandei Tito também a Éfeso. Tito foi para Galácia, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. E aqui talvez o maior histórico, talvez a maior demonstração de perdão que nós vemos nessa jornada do apóstolo Paulo, seja aqui nessa passagem. No verso 11, na parte B: traga-me Marcos com você, porque ele me é útil para esse momento. Ele é útil para esse ministério. Meus irmãos, Marcos é aquele que eu disse no início que desistiu por conta de algum percalço, talvez alguma doença que ele ficou com medo de alguma cidade, doença contagiante, algum Covid da época, não sei. Alguns estudiosos dizem que é algum tipo de malária. E este desistiu da jornada, e Paulo, talvez inflexível naquele momento, naquele início de ministério, falou: eu não quero mais esse rapaz. Ele é imprudente, negligente, ele abandona as pessoas no meio da jornada, ele é um fujão. Mas no final de sua vida, Paulo o perdoa e diz: traga-me Marcos. Essa é a imagem do perdão. Se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir o álbum do Marco Teles, o Amado Timóteo, ele traz uma aplicação muito interessante nesse texto, dizendo que talvez se algum Paulo, algum líder já te feriu, perdoa. Se algum Marcos foi negligente, displicente com você, procure novamente. Como diz Paulo, ele é útil para o ministério. E aqui, Paulo não cita nada mais do que seus amigos da jornada. Ele tinha amigos tão fiéis, tão íntimos, que ele fala para Timóteo: Timóteo, passa lá em Troade, na casa de Carpo, porque eu deixei a minha capa lá, os meus livros, os meus pergaminhos. Paulo tinha amigos onde ele podia deixar os seus bens na casa deles. E talvez foi isso que também trouxe alguns prejuízos para o apóstolo Paulo, porque ele diz: Alexandre, o ferreiro, ou talvez na sua versão, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Alexandre provavelmente era alguém que tinha algum tipo de influência, e foi um cristão também, possivelmente, que poderia ter ajudado Paulo dos últimos julgamentos dele. Mas ele foi contrário. Ele se mostrou um lobo em meio aos cordeiros e traiu o apóstolo Paulo, ferindo ainda mais, prejudicando ele perante esses tribunais. Paulo está dizendo para Timóteo: não acredite em todos. Calma, Timóteo. Esse alerta ele faz contra aqueles que se voltam contra o evangelho. Previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Não a mim, não a minha jornada, não a minha autoridade, às nossas palavras, ao evangelho que pregamos. Previna-se dele. E é interessante que Paulo só usa esse exemplo aqui para prevenir Timóteo. Ele não fala previna-se das coisas difíceis. Ele não diz previna-se dos naufrágios, das mortes, das perseguições. Previna-se de pessoas que são contrárias ao evangelho. A maior dor para Paulo, ou dificuldade que ele está trazendo para Timóteo, não é a jornada em si, são as pessoas que estão nessa jornada e que são contrárias ao evangelho. Previna-as. Talvez aqui seja um momento de Paulo dizer as coisas tristes que aconteceram com ele, por conta desse evangelho, e ele ainda prossegue, dizendo no verso 16: na minha primeira defesa, ou seja, no meu julgamento, onde ali eu poderia ter alguém para me ajudar, para estar comigo do meu lado, para suportar essa dor, para ouvir a sentença comigo, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Por isso é a diferença, meus irmãos, que não é contra ele mesmo,
não é contra o apostolado. Ele diz: previna-se aqueles que são contrários ao evangelho. Esses o Senhor vai julgar. Esses de fato o Senhor vai ser contrário. Mas aqueles que me feriram, aqueles que falharam comigo nessa jornada, o Senhor há de perdoar. O Senhor dar a sua destra de misericórdia. É um ensinamento que Paulo está dizendo para nós. Apesar das pessoas talvez se separarem, terem dificuldades umas com as outras, Paulo está dizendo: perdoe. Ofereça a destra de misericórdia. O Senhor há de perdoá-los. Essa aqui é a comunidade daqueles que são indesejáveis e indesejados. É o momento mais climático de nossas vidas. Dentro de um culto é quando nós tomamos a ceia. E talvez aquela pessoa que eu não goste, talvez aquela pessoa que me feriu, toma a mesma ceia comigo. E aquela é a maior demonstração de que Jesus me aceita e aceita aquele que eu não gosto, daquele que é indesejável para mim. Exerça a destra de misericórdia. E aqui, meus irmãos, e mais uma vez, citando o Marco Teles, apesar desse abandono, apesar dessa dificuldade, apesar de não ter mais ninguém perto dele, nenhum amigo próximo que poderia ajudá-lo nessa jornada, nesse momento de tribunal, de julgamento, onde a sua sentença seria a morte, Paulo diz: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Cristo permaneceu em todo momento, ao lado do apóstolo. E aí o Marco Teles vai dizer que você pode chegar ao final da vida com todos aqueles que talvez estavam contigo e não estarem mais, terem te ferido, terem mudado com você, terem de fato não acreditado mais no evangelho a qual você segue, mas você nunca vai chegar no final da sua vida e não ter o mesmo Cristo que te aceitou, que te recebeu e que te transformou. Esse é o Paulo que no início da sua jornada, que queria matar e perseguir cristãos, teve um encontro com aquele que exerceu misericórdia com ele. E ele reserva, Paulo reserva para suas saudações, as suas últimas palavras. Ele diz: saudações a Priscila e Áquila, foram cooperadores, amigos dessa jornada, ajudaram a plantar algumas igrejas. A casa de Onesíforo, provavelmente uma igreja que tinha na casa dele. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia, talvez alguns irmãos que foram convertidos, que estavam ali em Roma, próximo de Paulo, saúdam-lhe a você, Timóteo. Para concluirmos, meus irmãos, essa é a resposta para a pergunta que eu fiz no início: por que Paulo não se frustrou? Por que Paulo não mandou uma carta diferente? Por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, por causa daquele que morreu no madeiro por nós, morreu pelos nossos pecados, levou sobre si a ira de Deus, derramou o seu sangue para que nós possamos ser purificados. Por que Paulo não escreveu uma carta de frustração? Porque eu ainda tenho esperança nas pessoas. Tenho esperança em você, Timóteo. Tenho esperança que você venha ao meu encontro e cuide das igrejas, que constitua lideranças para continuar cuidando destes que a gente pregou o Evangelho, que de fato, realmente, você possa continuar, Timóteo, porque traz esperança ao meu coração. Por quê? Por que Cristo não apresentou algo diferente, meus irmãos? Por que com tanto sofrimento, Cristo não pensou nele mesmo? Pelos mesmos motivos. Por conta da boa notícia, de que Ele sabia que chegara aqui, em nós, em nossos corações, em nossas vidas, queria nos acompanhar. E porque Ele pensava nos seus amigos, nos seus discípulos, naqueles que depois que Ele ressuscitou, Ele encontrou na margem e disse para um deles: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Falou para eles não se temerem, porque de fato agora viria o Consolador que os manteriam nessa jornada.
que os manteriam lembrando desses dois pontos: o Evangelho e os amigos. Meus irmãos, muitas coisas vão acontecer conosco, sim. Muitas dificuldades. Timóteo somos nós. Quem tem recebido essa carta aqui, com essas palavras, com essas afirmações, dizendo para que nós não desistimos disso, não desista do Evangelho, não desistir da vida cristã, é porque nós somos esse Timóteo inconstante, esse Timóteo talvez inseguro, esse Timóteo que talvez quer olhar para si, para a sua imagem, para a sua autoridade, para a sua pessoa, tentar às vezes agradar alguém, agradar as pessoas, a nossa sociedade, aqueles que estão próximos da gente no nosso trabalho. Esse Timóteo somos nós, que ficamos com medo de falar do Jesus que morreu por nós. Essa carta é para nós, essas últimas palavras é para nós, meus irmãos. E que nós temos que saber que mesmo que tenha aqueles que vão desistir dessa jornada, que vão negar esse Evangelho, que não vão crer mais em Jesus, que vão desistir de estar conosco, que vai nos abandonar, meus irmãos, que vai existir estes mesmo, e que alguns vão lembrar do que eu estou falando. Eles podem fazer isso, eles podem realmente desistir, eles podem realmente abandonar-nos, eles podem nos ferir. Tu, porém, permaneça. Tu, porém, continue, meu irmão, tenha fé. É Jesus que está em nossos corações, e é os nossos amigos, é a nossa família, somos nós, é eu e você, é quem está do teu lado, é quem está aqui nessa comunidade. Não existe essa divisão de bancos na igreja do Senhor. Aqui somos um, é o que Paulo está dizendo. Mas talvez alguns vão nos ferir mesmo, alguns vão fazer alguma coisa que a gente não gosta, que vai de encontro à nossa imagem. E Paulo está dizendo: prossiga com o Evangelho, prossiga firme em Jesus. Por essa carta, essa última carta do apóstolo Paulo, essa última parte, ser um testamento, epitáfio, como alguns dizem, do apóstolo Paulo, eu escolhi uma música do álbum do amado Timóteo, que é um sermão pregado, recomendo os irmãos ouvirem, para que a gente cante lembrando que apesar disso, nós temos que continuar firmes com o Evangelho de Jesus Cristo e juntos na fé como irmãos do Senhor. Por isso cantamos essa canção, Tu, porém, Marco Teles. Após essa canção, pedir para o reverendo Wellington fazer a última oração e a bênção apostólica.